Vamos ver neste pequeno exemplo como é que se cria um teste com perguntas dentro do Moodle do Centro de Formação Vale do Minho. Esta explicação é para professores ou formadores. Vamos então aceder ao Moodle do Centro de Formação, pode-se ir por valdominho.com e clicar aqui em Moodle ou ir diretamente ao endereço moodle.valdominho.com. Eu já fiz login e aqui na página principal do site vou aceder aqui a uma disciplina de exemplo para mostrar como é que isto se faz. Tenho então aqui a página principal e tenho aqui um curso a que chamei Curso Geral, o qual vou usar como exemplo para a criação dos testes. Posso fazê-lo de duas formas, ou primeiro criando as perguntas, ou se tiver um banco de perguntas já criado, e depois fazer o teste, ou criar já o teste e depois ir inserindo ou criando as perguntas. Vamos neste caso começar por ir ao banco de perguntas e vamos registar aí novas perguntas. Para isso vou clicar aqui neste curso geral e depois clicar aqui em mais. Ao clicar em mais, vai-me aparecer uma página onde temos a administração desta disciplina e temos aqui as bases de perguntas. Vou clicar então aqui em perguntas. Ao aceder à base de perguntas, vai-me permitir aqui ver as categorias que existem, eu depois posso criar novas categorias. Neste caso tenho aqui esta que é pré-definida deste curso, mas posso ter outras, por exemplo, do sistema. Por exemplo, aqui em perguntas de geografia já me aparecem 5. Se eu clicar aqui em perguntas de geografia, vão-me aparecer 5 perguntas que eu já criei previamente. Conselhos do Vale do Minho, palavras por conselhos, etc. Se quiser, dentro desta disciplina, criar novas perguntas, basta-me ir aqui à categoria e agora clicar aqui em criar uma nova pergunta. Agora permite-me escolher que tipo de pergunta quero. Uma pergunta de escolha múltipla, de verdadeiro ou falso, uma correspondência, resposta curta, etc. Vamos começar pela mais comum, que é a escolha múltipla. Clico aqui em escolha múltipla e depois adicionar. Aparece-me então um formulário onde dentro da categoria pré-definida do curso geral, aqui posso, mesmo assim, se for fazer outra pergunta de geografia, posso selecionar aqui outra categoria, aqui eu vou deixar estar nas pré-definidas e vou colocar aqui o nome da pergunta. Este nome da pergunta é o nome com que me vai surgir quando vir no meu banco de perguntas. Neste caso, por exemplo, vamos perguntar Conselhos do Vale do Minho. E aqui no texto da pergunta vamos colocar a pergunta. E vamos colocar quantos conselhos tem o Vale do Minho. E agora a nota pré-definida é 1. Agora vamos pôr respostas. Apenas uma resposta está válida, podemos permitir que mais do que uma esteja válida, neste caso apenas uma vai estar válida. Se queremos baralhar as opções de resposta quando o aluno for a responder, e aqui vamos pôr a resposta 1, pode ser, por exemplo, 2 conselhos. Neste caso a avaliação será nenhum, quer dizer que não está certo. Agora vamos pôr aqui a resposta 2, e vamos pôr 5, e a avaliação aqui será 100%. E depois vamos pôr a resposta 3, e vamos pôr aqui, por exemplo, 20. E a avaliação será nenhum. Se quisermos já colocar o feedback, no caso de o teste ser interativo, se pusermos 2, dizemos são mais do que 2.
aqui se pusermos, podemos pôr resposta muito bem. Este feedback não é obrigatório, ele tem um feedback automático para as respostas positivas ou válidas ou inválidas. E aqui, por exemplo, no feedback vamos pôr não são tantos. Pronto, ok. E agora vamos aqui, podemos pôr mais respostas por aqui abaixo, no final vamos guardar as alterações ou gravar aqui as alterações. Como estão a ver, já temos aqui duas perguntas nas pré-definidas do curso geral. Qual é a capital de Portugal e os concelhos de Vale do Minho? Agora é só, se quiserem, criar novas perguntas, ou de escolha múltipla, ou de verdadeiro ou falso, o que entenderem, de ligações, o que entenderem. Depois de termos as nossas perguntas criadas, podemos então ir à nossa disciplina. E a primeira coisa que devemos fazer é passar a ativar o modo de edição. Depois de ativar o modo de edição, vão aparecer aqui um conjunto de opções que nos permitem, neste caso só aos professores da disciplina, fazer aqui alterações na disciplina. Neste caso, vou adicionar uma atividade ao recurso. Ao clicar em adicionar uma atividade ao recurso, vou clicar aqui em teste e adicionar. Temos então aqui o teste, vou-lhe chamar, por exemplo, teste cultura local. Aqui ponho a descrição, faça este teste de cultura local. Aqui posso indicar um tempo, se quiser que o teste seja aberto a determinada data e fechado em determinada data ou hora, ou seja, eles só podem executar o teste, fazer o teste nessa altura. Posso pôr um tempo limite, isto aqui às vezes pode ser interessante, por exemplo, se quisermos dizer que este teste só pode levar no máximo de 15 minutos. E depois, quando é que o tempo termina, as tentativas em aberto são submetidas automaticamente. Ou se é permitido um tempo extra. Aqui vou deixá-los automaticamente. Depois temos a parte da avaliação. A nota de aprovação. Vamos imaginar que isto vai ter, por exemplo, 10 perguntas. Nós podemos pôr que a aprovação seriam nota 5. E qual é o número de tentativas permitidas? Aqui está ilimitada, mas eu posso pôr, por exemplo, só uma, eu só lhe permito fazer uma tentativa. Aqui posso pôr, por exemplo, 10, ou posso pôr ilimitado. E como é que é a nota? Se é a média de todos os testes que ele fizer, se é a primeira tentativa, se é a última tentativa, ou se é a nota mais alta. Vou pôr, por exemplo, a última tentativa. Quer dizer que ele pode executar as vezes que quiser, mas a última tentativa é que vale. E a nota de aprovação é o 5. Depois, o comportamento das perguntas, se eu quero que ele baralhe as perguntas e qual é o comportamento que elas têm. Feedback diferido é se no final ele obtém o feedback, só no final de concluir o teste. O imediato é quando, logo imediatamente depois de responder a pergunta, ele lhe mostra qual é que é lhe dá esse feedback. E depois temos quer o feedback diferido, quer o feedback imediato, ABGC, que é verificar qual é que é a confiança que o aluno tem na resposta que deu àquela pergunta. Neste caso vai avaliar não só a resposta que deu, mas vai ter que o aluno indicar qual é o grau de certeza que tem em cada uma das perguntas. O modo adaptável, ou adaptável sem penalizações, é quando permite que o aluno responda sucessivamente, várias vezes, até avançar para a pergunta seguinte. Aqui vou deixar estar em feedback diferido, o que quer dizer que ele só no final é que vê quais são as respostas e o valor que atingiu ao resolver este teste. E depois temos, por exemplo, aqui as condições de acesso. Neste caso, podemos indicar uma palavra-chave ou então adicionar uma restrição por data, nota, perfil do utilizador, etc.
Em outras restrições na realização do teste, podemos indicar uma senha. Esta senha vai permitir que eu indique, tenha que dizer qual é que é a senha para que os alunos possam aceder ao teste. Ou seja, vamos imaginar que nós queremos fazer o teste em simultâneo para todos os alunos. Então podemos indicar aqui uma senha e antes deles começarem, vamos imaginar que o teste é como está aqui de 15 minutos, nós dizemos, olha, a senha é 1, 2, 3, 4. Só depois deles saberem a senha conseguem entrar, então fazem todos os testes ao mesmo tempo. Por fim, clicamos aqui em gravar, o mais comum é gravar alterações e mostrar. Então aparece-nos aqui o teste cultural local e diz que o tempo limite são 15 minutos, o método é a última tentativa e agora vamos aqui editar o teste porque diz que ainda não tem nenhuma pergunta. Então vamos editar este teste. Agora que já temos então aqui o teste, sem perguntas, vamos adicionar aqui perguntas. Podemos adicionar uma nova pergunta, ou seja, vamos escrever uma nova pergunta como fizemos há bocado na base de dados de perguntas, ou podemos adicionar uma pergunta da nossa base de dados daquelas que nós já fizemos. Então vamos aqui à base de dados de perguntas, escolhemos qual é a categoria, por exemplo, perguntas da categoria de Geografia, e depois selecionamos quais é que queremos. Por exemplo, esta e esta. Vamos colocá-los todos. E adicionar as perguntas selecionadas ao teste. Já temos aqui 5 perguntas, mas podemos adicionar mais. Por exemplo, aquela que há bocadinho tivemos a criar. Vamos novamente adicionar da base de dados de perguntas, só que em vez de ter as perguntas de Geografia, vamos à categoria das pré-definidas do teste cultural e temos aqui duas perguntas. À categoria pré-definida de curso geral e temos aqui duas perguntas. Concelhos do Vale do Minho e qual é a capital de Portugal? Esta foi a que acabamos de criar. Adicionar as perguntas também ao teste e agora já temos aqui 7 perguntas. Pronto, neste caso não vou fazer mais nada, podia mudar aqui as cotações de cada uma das perguntas, podia ver como é que está o teste, mas vamos apenas clicar aqui em guardar. Se voltarmos então aqui à nossa disciplina, ao curso geral, vemos que nos apareceu aqui, até nos apareceram dois, possivelmente eu fiz isto 2 vezes, o teste de cultura local. Clico sobre ele, agora aparece-me responder ao teste agora, vou colocar aqui a senha e depois iniciar a tentativa. Agora que iniciei a tentativa, aparece-me aqui a primeira pergunta, a navegação no teste, tem 7 perguntas, o tempo que me falta, reparem que tinha 15 minutos, tenho neste momento já são 14 e 17, e agora, qual é que é a primeira pergunta? É a terra de Oladeu, isto era uma pergunta de ligação, vou pôr aqui, arrastar para aqui para cima, e pôr ali Monção, a terra de Sampaio da Nova, e vamos pôr ali Valença, a terra do artista José Rodrigues, e vamos pôr Cerveira, a terra de Sidónio Paes, e vamos pôr Caminha, a terra de Inês Negra, e vamos pôr Melgaço. Fazemos página seguinte. Neste caso, nós selecionamos para a opção de não termos o feedback imediato, portanto é só no final. Agora, aqui vamos trocar as coisas, vamos fazer um bocado à toa, para termos aqui também alguns erros. E página seguinte, já estamos aqui no segundo, vamos agora passar para a terceira pergunta. Em que zona de Portugal se situa o Vale do Minho? Vamos pôr no norte, aqui é só apenas uma pergunta de escolha múltipla. Aqui é uma pergunta de resposta curta, vamos pôr Minho apenas. Esta pergunta é muito atual, vamos pôr verdadeiro, só para ver depois qual é o feedback que ele nos dá. Aqui, quantos concelhos tem o Vale do Minho? Vamos pôr 5, para deixar esta também certa.
O tempo restante vai ali em 11 minutos e 50, neste caso, a capital de Portugal, e vamos pôr aqui, para estar mal, vamos pôr o Porto. E agora ele mostra-nos se queremos voltar à tentativa ou se queremos submeter tudo e terminar. Neste caso vou submeter tudo, não quero rever o teste, submeter tudo, e ele vai-me dar o feedback. Reparem, aqui esta pergunta estava mal feita, há aqui um erro, mas isto foi na concepção da pergunta, porque aqui isto tem apenas este verdadeiro, quando devia ser todos verdadeiros. Eu pus isto bem, portanto tenho que rever a pergunta, esta está mal feita. Depois, esta também. Esta foi feita ao calhas, por acaso acertei uma, a tirar para lá sem simplesmente ver. Acertei aqui uma. E tenho aqui depois o feedback a esta pergunta. Esta põe-me correto, a sua resposta está correta. Qual é o nome do rio que desaguou em Caminha? Rio Minho. Em Portugal nunca há fogos florestais, pois verdadeiro. Ele disse-me que isto é a resposta certa, era falso. Aqui pôs-me muito bem, porque eu respondi certo, e aqui está incorreta, a resposta correta é Lisboa. Portanto, neste caso tivemos um feedback, porque foi assim que escolhemos o feedback apenas no final. Depois podem escolher, selecionar, ele pode aqui iniciar uma nova pré-visualização, pode fazer novas tentativas, portanto podemos aqui começar a fazer novamente o teste, porque ele tinha N tentativas que podia fazer, e nós também, como professores, podemos alterar se queremos fazer com estas perguntas um feedback imediato, etc. Portanto, agora é ir tentando as opções. Espero que isto tenha ajudado na concepção dos testes dentro do Moodle, nesta versão que existe no Centro de Formação Valdominho.